1 Pedro 4, de 12 a 19. Eu vou ler o texto. 1 Pedro 4, de 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala ao nosso coração. Só a Tua palavra pode nos alimentar pela obra do Teu Santo Espírito. Que o poder seja do Senhor, que a glória seja do Senhor, que a edificação seja derramada por Ti sobre a vida de cada um de nós. Oramos, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos textos mais interessantes de Shakespeare, de William Shakespeare, é um texto em que ele fala sobre a tempestade. E nesse texto da tempestade, você começa, a peça, e tem como fundo, como cenário, uma tempestade terrível que atinge um barco em alto mar, e aqueles barcos a velas, antigos, e as pessoas estão gritando, a tripulação está gritando, o contramestre dá ordem ao mestre, o mestre dá ordem ao contramestre, tudo atrapalhado, tudo atravessado, e as pessoas começam a olhar para o mar e para o céu, e eles dizem assim, não dá para saber o que é céu e o que é mar, porque a tempestade está tão grande, alguns começam a rogar por um pedacinho de terra, quem sabe a gente encontra um pedacinho de terra, e no meio desse tumulto todo, a cena vai se desenrolando, e você vai lendo aquela peça de Shakespeare, tão interessante, porque Shakespeare é Shakespeare, E aí, eis que ele para a narrativa e fala assim, entra uma nova cena. E a nova cena é uma ilha, e você tem a conversa de duas pessoas, que é o Próspero e Miranda. E naquela quietude você vê que Próspero está abrindo o coração para o Miranda. E esse homem chamado Próspero começa a contar sobre sua história de vida, seus traumas, suas frustrações, seus sonhos, seus relacionamentos. E são frases longas em que ele vai convidando a reflexão. E ao final de cada frase ele diz assim, você está me ouvindo, Miranda? Aí ele conta mais um pouquinho da sua vida, ele para e fala assim, você está atento, Miranda? Aí ele continua, daí a pouco ele fala de novo, você me ouviu, Miranda? E o Miranda responde a cada vez, sim, Senhor. Sim, Senhor, eu estou. E ao final Miranda diz, o seu relato cura a surdez. O seu relato cura a surdez. Quando nós enfrentamos grandes conflitos, dúvidas, seja na tempestade, seja na quietude de um diálogo, sabe o que a gente quer? Um bom ouvido. Um bom ouvido. Alguém que simplesmente senta e diz, fala. E quando você é interpelado ali, e a pessoa diz assim, você está me ouvindo? E você responde, sim, a pessoa percebe que você está atento, você não está voando, não está pensando em outra coisa, você nem interrompe, nem corta a conversa, você está atento. Afinal de contas, o seu relato cura a surdez, porque ele sai da alma, ele sai de um coração que está sendo exposto deliberadamente, por vontade própria. Eu estou colocando aqui, me escuta. Pode falar que eu estou te escutando.
Quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para um povo que havia dito, um povo que tinha colocado o coração em cima da mesa. E Pedro recebe os relatos desse povo sofrido, e um sofrimento calado, um sofrimento doído, porque o sofrimento, quando ele é injusto, ele dói mais, muito mais. A dor mais profunda é a dor da alma, porque essa não tem remédio humano que possa alcançar. Coisas espirituais necessitam de tratamentos espirituais. E Pedro coloca ali e diz assim: eu vou conduzir vocês, estou ouvindo vocês, e o Espírito Santo de Deus está abrindo o nosso diálogo aqui. As pessoas tinham fugido das suas casas por causa da perseguição, porque eles eram cristãos. Pelo simples fato de serem cristãos, eles tiveram que sair da sua casa. E naquela época, gente, casa era uma ligação muito mais íntima do que a nossa hoje. Nós já somos a geração que muda. Naquela época não se mudava. A casa era o lugar aonde a família ia construir a sua história. Quando alguém se casava, ele construía a casa colada com a casa do pai. Era uma maneira de se manter seguro. E eles iam construindo uma casinha colada com aqueles vilarejos assim. Por isso que Jesus diz assim: eu vou para a casa do Pai e vou preparar lugar para vocês. Quando eles ouviram isso, eles entenderam: nós vamos ter a segurança de morar com o Pai. Vamos morar com o Pai, é bom demais. Então, era esse vínculo afetivo, histórico. Aquela árvore ali foi meu avô que plantou. Aquele lugar ali foi meu bisavô que fez. Eu era criança e brincava com ele. Tem toda essa história. E por causa do Evangelho, vem o governo e diz assim: foge daqui, senão nós vamos matar vocês. E eles têm que sair dessa casa, da sua história, dos seus relacionamentos, das suas memórias. Naquela época não tinha fotografia, não se carregava a memória. Para se lembrar de alguém, tinha que se olhar para as coisas, pegar nas coisas, sentir o cheiro das coisas. É muito bom, né, ter a memória olfativa, é ou não é? Eu plantei um pé de jabuticaba, estou cuidando de um pé de jabuticaba lá em casa, eu e a Cris, é um tesouro lá. Se você não sabe o que é, né, jabuticaba é algo especial, nem nos Estados Unidos você encontra. E aí, ela dá uma florzinha, e aí eu chego lá e, memória olfativa, porque me lembro da casa dos meus pais, que está a 1000 e tantos quilômetros daqui, que eu cresci debaixo de pés de jabuticaba brincando. Sai daí, por causa do Evangelho, da tua fé. E eles foram para o Ponto, Capadócia, Bitínia, lá para a Turquia. Não é a língua deles, não é a história deles, não é a vida deles. Dor, coração sangrando. E Pedro escreve. Pedro escreve nessa linguagem tão bonita e curadora, dizendo que o cristão deve se lembrar, nas dificuldades, de elementos que são aqueles que vão nos conduzir, marcos da nossa história, para dizer: é por aqui que você vai ser curado, é por aqui que você vai construir uma história bonita. E o primeiro desses marcos, versículo 12, deixa aberto aí para você ver: não se surpreenda com a tribulação. Esse é o primeiro marco. Para vencer esse momento difícil, não se surpreenda com a tribulação. Versículo 12 vai dizer isso: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Não está acontecendo nada de extraordinário, é isso mesmo. Esse é o script, esse é o roteiro da peça, faz parte da nossa história. Não estranheis. Essa palavra estranhar aqui é a palavra usada para espanto, admiração, o momento que você olhava e você falava assim: eu admiro isso, eu nunca vi isso. Era uma admiração de alguém que estava olhando algo que jamais imaginaria ver. Aí Pedro pega essa palavra aqui emprestada e diz assim: vocês estão achando que vocês jamais iriam ver isso? Não estranha, não. Não estranha esse fogo ardente. E a palavra fogo ardente aqui é aquilo que te queima por dentro, aquilo que te deixa inquieto. Quando você está preocupado, você fica inquieto.
Algumas pessoas até não conseguem nem dormir, né? Ficam mexendo na cama, para lá e para cá, para lá e para cá. Outros ficam andando na casa, né? Para lá e para cá, fiquem inquietos. Essa é a palavra usada aqui. Não estranheis, não fique admirado com isso que tem te deixado inquieto por dentro. Porque isso vem para te provar. E a palavra provar aqui isso vem para gerar em você um conhecimento pela experiência. É isso que essa palavra significa. Isso vem para dar a você uma experiência que você possa aprender com ela. Ele diz, como se isso fosse algo extraordinário, algo que você não esperasse que está acontecendo. E a palavra extraordinário aqui, ela tem como raiz a palavra estrangeiro na língua grega. Por que Pedro usou essa palavra? Porque Deus nos ensinou, ao longo de toda a Escritura Sagrada, que nós somos forasteiros, estrangeiros, nós não estamos na nossa terra, no nosso reino. A Bíblia vai dizer assim, vocês são cidadãos do mundo, porque vivem aqui, mas na verdade vocês são cidadãos do reino dos céus, porque vocês vão viver eternamente com o Senhor. Então, provisoriamente, cidadãos aqui, eternamente, cidadãos do reino dos céus. Então nós somos estrangeiros aqui. Ser estrangeiro numa terra significa que a sua cultura não é a mesma daquela terra. Ser estrangeiro numa terra significa que a sua língua não é a mesma daquela terra. Ser estrangeiro significa que você muitas vezes vai ser olhado pelas pessoas daquela terra de maneira diferente. Elas vão preferir os habitantes daquele lugar a você. O estrangeiro, ele é o terceiro depois de ninguém. Estrangeiro é assim. Eu já tive a experiência de viver em outro país, fui estrangeiro, é horrível. Pode ser o melhor país do mundo, mas você ainda assim não é cidadão. Então você vai ter que usar de muita humildade para aguentar certas coisas. E a Bíblia diz assim, nós somos estrangeiros. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23 diz, tendes chegado ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você tem outra relação. Efésios capítulo 2, versículo 19, assim já não sois estrangeiros, porque ele estava falando da casa de Deus, e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, vocês são a família de Deus. Quando a gente entra aqui, na igreja, família de Deus, a gente entra num pedacinho, numa embaixada do reino dos céus. Deu para entender? Aqui a gente fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, tem a mesma cultura, a mesma comida, e olha que crente come, hein? Aqui a gente se sente em casa. Aqui a gente tem os mesmos valores. É isso que Efésios está dizendo. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Nós somos essa família de Deus, versículo 19. Em João capítulo 15, versículo 19 também, Jesus disse o seguinte, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Todavia, olha o que Jesus diz, não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quando Jesus está dizendo que o mundo vos odeia, Jesus não está falando das pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas não nos odeiam. Jesus está dizendo que o sistema de valores do mundo é que nos odeia. Deu para entender? As pessoas do mundo, elas são objetos da nossa oração, do nosso carinho, do nosso amor, da nossa atenção. Eles são nosso campo missionário, nós vamos levar o evangelho a eles. Mas existem hostes, diabólicas mesmo no mundo, existe um pensamento que domina o mundo e que ele vai contra a igreja de Cristo Jesus. Não contra Cristo Jesus, contra a igreja de Cristo Jesus. Mateus capítulo 10, verso 16. Olha o que Jesus diz. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Por isso, esse mundo que está aí difama vocês.
estranham que vocês não concordem com eles e com o excesso de devassidão desse mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Por isso que Pedro escreve, primeiro pilar: você está assustado com o quê? Está difícil, estou sendo perseguido, tem todo um sistema contra os nossos valores, a nossa visão. E algumas pessoas que estão tão entranhadas nesse sistema, que dirigem esse sistema, que são usadas até pelo inimigo, que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor vai dizer assim: você está assustado com o quê? Eu avisei que ia ser assim. Não há como nós sermos servos de Deus e amigos desse mundo, desse sistema, dessa linha de pensamento, raciocínio, de valores. Não dá. Por mais que a gente respeite, eles não vão nos respeitar. Por mais que a gente leve amor, não é amor que nós vamos receber em volta. Não espere isso em troca, não espere isso. Não espere. Quer dizer, o Senhor nos dá norte. Mas aí ele diz uma segunda coisa, versículo 13 e 14, do texto que nós lemos. Ele diz assim: não estranhe a tribulação, mas não perca a alegria no meio da tribulação. Versículo 13 e 14. Pelo contrário, olha o que diz o versículo 13: alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Alegrai-vos. Estão falando mal, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo outro, você está no caminho de Deus, tranquilo, sereno, seguindo ali em paz. Muitas coisas se levantam para te atacar, para tirar de você a paz. A Bíblia diz: isso já estava escrito, é assim mesmo. Não perca a alegria, pelo contrário, louve ao Senhor, porque você é coparticipante desses sofrimentos de Cristo. O que significa coparticipante? Tem um dos grandes entendidos, da língua grega, Hauck, que é o nome dele. Ele diz o seguinte: ao usar a palavra koinonia, aqui, coparticipante, koinonia, o Senhor estava querendo nos mostrar que essa vida em comunidade não é baseada em teoria econômica. Ou seja, nós não vivemos em comunidade porque acreditamos numa mesma teoria econômica. Tem gente na igreja que acredita numa teoria econômica, dá tchau assim. Tem gente na igreja que dá tchau assim, São teorias econômicas diferentes, Cada um tem uma visão. Não é isso que nos une, ele vai dizer. Não é a socialização legal que nos une, não é a imitação filosófica da natureza que nos une, mas o que nos faz andar unidos é o amor de Deus que vem sobre os nossos corações. É o alvo em comum. A palavra koinonia significa isso. Nós amamos uns aos outros, amamos a Deus e nós trabalhamos em conjunto para abençoar as pessoas. Vou dar um exemplo bem prático. Quando nós nos reunimos como igreja para levantar cestas básicas, e temos feito isso desde o começo da pandemia, não foi só agora, não. Agora a gente estabeleceu um número. Quando nós nos levantamos como igreja para sustentar pessoas que estão passando por dificuldades e não têm como comprar seus remédios, pagar tratamento, alugar aqueles tubos grandes de oxigênio, a igreja se movimenta, irmãos oram, outros contribuem, vamos juntos, um carrega para o hospital, outro faz a compra, e isso é koinonia, isso é comunhão, alvo em comum. Nós vamos ajudar vocês, estamos juntos, somos famílias de Deus, família de Deus. Esse é o sentido dessa palavra koinonia. Nós nos importamos uns com os outros, e quando o mundo olha para nós, diz assim: alguma coisa tem aquele povo de diferente, porque o que nos une não é teoria econômica, não é sociologia, nem filosofia, o que nos une é a fé em Cristo Jesus, e é por isso que nós somos diferentes. Nós não nos sentimos melhores do que os outros, apenas perdoados pela graça de Deus. Por isso ele diz: quando vocês forem injuriados, que é a palavra oinidizo, ou seja, quando você for alvo de repreensão e de queixa injusta, não perca a alegria. Essa palavra era muito usada no Salmo
para o povo de Deus. Salmo 69, 9 diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Essa palavra está associada, injúria, a quem serve a Deus e recebe críticas por isso. O texto vai dizer: quando você for injuriado, não perca a alegria, pelo contrário. Porque você está servindo a Deus, porque você está buscando o Senhor, estão falando mal de você, não se sinta abatido. Alegre-se, porque esse é um privilégio. Porque se você não tivesse bom testemunho, ninguém iria te criticar. Porque você tem bom testemunho, porque você vive os valores de Deus, porque você anda com a família de Deus, porque você se movimenta em koinonia, em comunhão para abençoar vidas, as pessoas vão te criticar. Não todas, algumas, não o tempo todo, uma vez ou outra, mas não perca a alegria. Eles estão fazendo isso, essa crítica, essa injúria, porque você tem compromisso. Se você não tivesse compromisso com Deus, ninguém iria te incomodar. Mateus capítulo 5, sabe quem falou sobre isso? Jesus. Ele disse o seguinte: bem-aventurados vocês são, quando por minha causa vos injuriarem, olha injuriar aí, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Primeira coisa, estamos enfrentando tribulação? Deus falou que seria assim. Segunda coisa, estamos enfrentando dificuldades e críticas? Não vamos perder a alegria. Não vamos perder, porque isso é um privilégio, enfrentar críticas porque somos cristãos, injúrias porque somos cristãos. Esse não é o nosso problema. Terceiro ponto, versículo 15 a 18. Reflita se você quer vencer esses momentos difíceis, que seu coração está sangrando como aqueles irmãos ali, daquelas regiões que Pedro escreveu a carta. Reflita sobre a causa da tribulação. Por que você está sofrendo? Ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor. E aí vem uma palavra que é tão interessante: ou como quem se intromete no negócio de outro. Ih, tem gente demais para ir, né? Só que essa palavra aqui na língua grega, ela tem outro significado, né? O João Calvino traduz ela melhor. Essa palavra significa o seguinte: alguém que cobiça o que pertence a outro. Ah, melhorou, né, gente? Alguém que cobiça o que pertence a outro. Ele diz assim: não seja como alguém que se intromete nos negócios do outro, é como alguém que vai lá e fica cobiçando o que o outro tem. Porque chegou a hora de percebermos, em versículo 17, né, que o juízo de Deus está se manifestando. Então, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O Senhor vai dizer: faz parte da nossa história. Reflita, sente, pense. Ora, eu não sou um malfeitor, eu não sou um assassino, eu não sou um ladrão, eu não estou aqui tentando tirar o que pertence a outro. O Senhor diz assim: calma aí, a sua ética é um pouco diferente desses que estão por aí. Somos pecadores, né? E, óbvio, mas não vivemos na prática do pecado o tempo todo. A gente cai ali, levanta, né? Roga a Deus força, vai adiante e segue. Nós não fazemos do pecado a nossa agenda diária. Oba, você já acorda pensando no pecado, vai, né? Monta o esquema para pecar. Ele diz assim: não é assim. Portanto, reflita. Você está enfrentando dificuldades, você está passando por momentos de dificuldade, louve ao Senhor, porque toda essa pressão que você está recebendo do mundo faz parte. O Senhor já disse: se você não fosse quem você é, você não estaria sentindo o que você está sentindo. Mas olha só, quem vive com tranquilidade nesse mundo está caminhando para a perdição. Se você ler os Salmos, você vai ver que os salmistas já tiveram várias crises sobre isso. Os salmistas diziam assim: de que vale a gente ser cristão se o não cristão está saudável,
Se o não cristão vive fazendo o que ele quer fazer, de que vale a gente ser cristão? Salmo 73, né? Se o não cristão tem dinheiro à vontade, não tem preocupação com nada, blasfema contra o Senhor, de que vale? Aí o salmista tem um insight divino, né? Deus vai e toca no coração dele e diz assim: ah, Senhor, mas graças a Deus, entendi. Eles ficam de súbito desesperados na tribulação, e nós não. Porque nós sabemos em quem temos crido, que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, né? O Senhor nos ampara, e a gente vai superando as dificuldades, de glória em glória, e o Senhor vai nos abençoando. E esse é o quarto e último ponto do versículo 19. Para vencermos esses momentos difíceis, precisamos viver o versículo 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, diz o verso 19, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Encomende a sua alma. Em português fica estranho, porque fica parecendo, você já entendeu, né? Encomendou a alma, mas essa não é a ideia da língua grega. Aqui o texto vai dizer, essa palavra era usada para depositar com confiança, na certeza de que nas mãos de quem você confiou e depositou aquele valor, ele vai cuidar. Olha a diferença. Vamos traduzir para você entender então melhor. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, depositem com confiança a sua vida, porque Ele é fiel, Criador, e vai guardar você na prática do bem. Oh, bênção, isso aqui é uma tradução boa. Eu sei que você já até anotou aí na sua Bíblia. É bem mais interessante. Tanto é, meus irmãos, que essa palavra vai aparecer em Atos, capítulo 14, verso 23, quer ver? Teve a eleição dos presbíteros, Atos capítulo 14, ali ele diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ora, se for encomendar com renitente, elegemos os presbíteros, agora mata eles, né? Não é isso. Encomendem, entreguem e confiem no cuidado do Senhor, que é fiel, e vai cuidar desses presbíteros que serão os oficiais da igreja, que vão cuidar da igreja. Coisa maravilhosa esse texto. Outro comentarista chamado Uwe Homer diz o seguinte: o cristão sofredor se torna livre da preocupação consigo mesmo, livre para fazer o bem. Vou repetir: o cristão sofredor se torna livre de preocupação consigo mesmo, e ele fica livre para fazer o bem. Esse é o sentido aqui. O Senhor opera graça sobre o cristão que no meio do sofrimento se torna abençoador, no meio da dificuldade se preocupa com o próximo, porque ele sabe em quem ele tem crido, e na prática do bem, para a glória de Deus, o cristão faz diferença nessa sociedade. Jesus disse: não vos deixarei sós, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele foi assunto aos céus, os discípulos falaram: mas Senhor, ele diz: não vos deixarei sós, o Espírito de Deus Consolador, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, habitará em vós, e vai revestir vocês de poder, proteção, força, para a glória do nosso Deus, para que as pessoas, ao olharem para vocês, percebam que vocês são habitados pelo Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. E o cristão é diferente. O cristão canta em velório. O cristão é diferente. E isso é do Espírito Santo. Vamos voltar lá ao barco, à tempestade e a William Shakespeare. O próspero encontrou Miranda. Está me ouvindo, Miranda? Estou. Está atento, Miranda? Estou. Miranda, você está aí? Oh, Senhor, teu relato cura a surdez. Muitas vezes nós sentimos falta de alguém assim, mas a Bíblia diz que Deus está sempre com seus ouvidos abertos para aquele que o busca.
E a intimidade do Senhor é para aqueles que guardam a sua aliança. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus está sempre com os ouvidos abertos para a nossa oração. Quando você disser assim, não tem ninguém para me ouvir, ninguém que possa me entender, eu quero te dizer, Jesus está vivo. Ele ouve a sua oração, Ele ouve a nossa oração, em qualquer lugar. Se você descer ao mais profundo abismo, Ele estará lá. Se você subir ao mais altos céus, lá estará também. Por isso, não se surpreenda com a tribulação. Sim, estamos numa pandemia, a Bíblia já avisou que seria assim. Por isso, nós não vamos perder a alegria, porque nós sabemos que o Senhor nos avisou e Ele está conosco. Por isso, nós vamos refletir, pensar e atravessar os momentos difíceis, não como o ímpio que é atropelado pelas circunstâncias, mas como o cristão que coloca tudo diante do Senhor e busca na palavra dEle orientação e entendimento. E por fim, nós vamos atravessar e vencer os momentos difíceis, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E foi nas mãos dEle, pela graça dEle, que nós encomendamos, entregamos, depositamos e temos depositado a nossa vida na certeza que Ele é fiel, vai nos guardar, vai cuidar da nossa vida e nós seremos conduzidos em triunfo até o grande dia em que entraremos aí sim como cidadãos do reino dos céus, no reino dos céus, na Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e não perca a oportunidade de falar com Deus. Quando o seu coração estiver sangrando, quando você estiver se sentindo injustiçado, quando você estiver se sentindo sozinho, desamparado, Deus está com os ouvidos abertos esperando a sua oração. Quando você estiver alegre, com júbilo, grato, vitorioso, vitoriosa, cheio de júbilo, o Senhor também está com os ouvidos abertos esperando sua gratidão. Mas você não está sozinho. Você faz parte da família da fé, o povo de Deus. E juntos, em comunhão, nós vamos vencer, atravessar o tempo, realizar a missão e mostrar para esse mundo, como luz no mundo, como sal na terra, que ainda existe um Deus que intervém com graça e misericórdia e que abençoa os que o buscam, segundo a sua imensa graça e misericórdia. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é tão rica. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos conduzido, não nos tem faltado, Senhor, a manifestação graciosa do Teu poder, o pão sobre a mesa, o teto que nos protege. Não nos tem faltado as expressões de amor, de carinho, de cuidado mútuo, e nós reconhecemos em tudo isso a Tua graça. Obrigado porque o Senhor tem feito de nós, como igreja, um povo que também abençoa os necessitados, os carentes, os que sofrem. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida tem sentido, propósito, direção. Louvado seja o Teu nome. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê paz, calma, para analisarmos todas as situações e tomarmos as decisões corretas. Conduze os nossos passos, para que, ó Deus, através dessa vida vitoriosa, abençoada, possamos testemunhar para as outras pessoas como é bom e agradável viver unidos como corpo debaixo da santa orientação do Senhor pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.